Hoje comemoramos 166 anos do presbiterianismo no Brasil, data alusiva ao fato de Ashbel Green Simonton, com apenas 26 anos, ter chegado ao Brasil, nesta ocasião, em 12 de agosto de 1859. Solteiro, sozinho. Ele não veio numa grande comitiva missionária. Na verdade, somente no ano seguinte, o seu colega no seminário de Princeton e cunhado, reverendo Alexander Blackford, somou-se à causa, e posteriormente juntaram-se a eles os demais pioneiros do presbiterianismo brasileiro, os reverendos Schneider e Whitehill Chamberlain, aquele que fundou o Mackenzie, junto com a sua esposa Mary Ann. Imaginemos todas as dificuldades enfrentadas por Simonton. Tinha dificuldades com o português, estava longe dos seus parentes e amigos queridos, mas mesmo assim não desistiu da sua missão. Primeiro começou a pregar para os estrangeiros, até que pela primeira vez no dia 22 de abril de 1860, menos de um ano no país, finalmente conseguiu dirigir pela primeira vez um culto na língua portuguesa. Desejoso de visitar sua mãe, que estava enferma, viajou em março de 1862 para vê-la, mas ao chegar nos Estados Unidos da América, logo soube que ela havia falecido. Em 19 de março de 1863, casou-se com a jovem Ellen e partiu novamente, agora casado, para o Brasil. E desta santa união nasceu uma menina que passou a se chamar Ellen Murdoch Simonton. Mas, infelizmente, o casamento durou pouco, pois no dia 28 de junho de 1864, 9 dias após o parto, Helen faleceu com apenas 30 anos de idade e Simonton sentiu uma profunda tristeza e saudade, da qual nunca mais se recuperou. Mas, apesar de todas as lutas, o jovem pastor permaneceu firme no cumprimento da missão que lhe foi confiada, e ele nos deixou um maravilhoso legado. Fundou a primeira igreja presbiteriana do Brasil, do Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1862. Criou o primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, solenemente instalado no dia 16 de dezembro de 1865, na cidade de São Paulo, e composto pelas 3 primeiras igrejas: Rio de Janeiro, em 1862, São Paulo, em 1865, e Brotas, também no mesmo ano. Criou também o chamado Seminário Primitivo, em 14 de maio de 1867, onde ele mesmo foi um dos professores, e que durou apenas 3 anos, mas deixou um legado, porque formou os primeiros pastores nacionais: reverendo Antônio Bandeira Trajano, reverendo Miguel Gonçalves Torres, reverendo Modesto Parestrelo de Barros Carvalhosa e o reverendo Antônio Pedro de Cirqueira Leite. E lançou também o jornal Imprensa Evangélica, que foi o primeiro periódico protestante no Brasil, que ainda era um Brasil com uma religião oficial, e por 28 anos marcou a nossa pátria. Na madrugada do dia 9 de dezembro de 1867, já com 35 anos e 11 anos depois de ter chegado ao Brasil, o reverendo Simonton foi chamado pelo Senhor na residência do seu cunhado, o reverendo Blackford, e partiu com a certeza de que Deus o havia chamado para evangelizar o Brasil. Assim como o pioneiro da fé, Abel, Simonton certamente compartilha a galeria da fé, inaugurada em Hebreus 11, mas ainda hoje sendo enriquecida por homens como ele, e atualmente por homens e mulheres de Deus que também continuam a obra dele. Simonton viveu aparentemente tão pouco, irmãos e amigos, mas suas obras permanecem muito valiosas e testemunham do grande amor e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, como se espera de homens tementes a Deus, veja como o próprio Simonton se avalia quando registra na página 174 do seu diário
as seguintes palavras: fazendo um retrospecto da minha própria vida durante o ano que agora se encerra, tenho de condenar-me. Posso indicar algum trabalho que foi da melhor maneira que pude, mas será que progredi na direção do céu? É aqui que me sinto em falta. Não posso ir além da prece do publicano: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Será sempre assim comigo? A própria pressão e atividade da vida exterior tem empanado a minha comunhão com aquele para quem esses serviços são feitos. Quantas vezes minhas devoções são formais e apressadas, ou perturbadas por pensamentos de planos para o dia, e pecados, muitas vezes confessados e lamentados, têm mantido o seu poder sobre mim. Essas constatações que fazia Simonton pedir: quem me dera ter um coração totalmente de Cristo, nos faz perguntar: por que Simonton, um gigante da fé, se avaliava como se fosse um pigmeu? Porque é exatamente isso que caracteriza os grandes aos olhos de Deus: ter a consciência que são pequenos, diante da grandiosidade ímpar e singular daquele a quem eles servem, Jesus Cristo. Por isso, nesse sermão, eu trago à memória aquele que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que ele, mas que qualquer um de nós, como Simonton, mesmo pequeno, seríamos maior do que ele. Refiro-me a João, o Batista, o precursor de Jesus Cristo. E sobre o tema "convém que ele cresça e nós diminuamos", convido-os a ouvir a palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 11, verso 2 ao verso 11, e que diz assim, sobre a qual farei a exposição da palavra. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, referindo-se a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles para dar a notícia a João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, e eu vos digo, muito mais do que um profeta. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o seu caminho diante de ti. E em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Convido você ainda a um momento de oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e peça que, para além de uma prédica humana, Deus fale ao seu coração, porque foi para isso que nós nos dirigimos a este lugar. Não para ouvir um comentário de um homem acerca da palavra, mas para ouvir esta palavra inspirada, sendo iluminada nos nossos corações e brotando dos meus lábios, para que Deus fale a você, apesar de quem eu sou, apesar de quem você é. Oremos a Deus. Ó Deus amado, eis aí a tua palavra lida, inspirada pelo teu Espírito, autoritativa e inerrante, palavra que nos orienta como regra de fé e prática, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho.
palavra que, inspirada pelo Teu Espírito, foi lida e por si mesma é suficiente a falar ao nosso coração. Mas eis que nesta hora, Pai, enquanto celebramos o Teu nome e damos graças por esses 166 anos da igreja em que o Senhor nos colocou para Te servir na história, nós rogamos que o Teu Espírito, o mesmo Espírito que a inspirou, ilumine a nossa mente, a começar da minha, para que eu tenha clareza em expor aquilo que Tu mesmo falaste ao meu coração, à luz do estudo da Tua palavra, e também clareza aos corações dos que estão aqui ou que participam à distância, para que, para além da nossa racionalidade, da nossa capacidade cognitiva, o Senhor de fato fale ao nosso espírito a mensagem que, por meio da Tua palavra, se constitui a mensagem do Senhor para nós nessa noite, palavra viva que transforma e que nos faz lembrar que convém que o Teu Filho cresça e que nós diminuamos. Assim oramos e desde já agradecemos em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nesse texto, uma tônica dos evangelhos fica ainda mais clara. Jesus é o grande protagonista da história da redenção e todos os demais são mencionados nesses 4 olhares dos evangelhos na condição de coadjuvantes. Não meros coadjuvantes. Na verdade, eu diria que são coadjuvantes de luxo. Mas em que reside o luxo, digamos assim, da participação da história deles na história de Jesus? É o chamado luxo da graça. Sim, que por ser graça nos tira do lixo do pecado na história empobrecida de nossas vidas sem Deus e nos coloca graciosamente junto a Ele, o Redentor. Que grande privilégio é fazer parte dessa história, sem desejar ser o protagonista, mas cumprindo o papel que cada um de nós, salvos por Cristo, também são-nos dado, ou é-nos dado para que cumpramos como missão. Isso fica claro no texto, quando Jesus se refere, por exemplo, a João, pelo trocadilho que ele usa no verso final do texto que nós lemos. No verso 11, ele diz: em verdade eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Alguns comentam que isso significa que, por ser João o último dos profetas e o antecessor imediato, o precursor do Messias, ele, na verdade, carregava nos seus ombros todo o peso da profecia e das muitas pessoas que Deus usou na antiga aliança, dos vários símbolos, tipos, para indicar que agora sim o Messias esperado, desejado pelos judeus e por todas as nações chegava. Por isso, sendo o último, na verdade, ele era o primeiro, porque carregava todo o cabedal, todo o repertório daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Mas eu prefiro entender, sem demérito dos comentaristas, que quando o Senhor Jesus faz esse trocadilho, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, que Jesus está focando na atitude de João. Porque o que fez João Batista tornar-se grande, ao mesmo tempo qualquer um, inclusive nós, ser tão pequeno e menor no reino dos céus, mas ser maior do que ele, assim como eu e você, é quando ele faz de Jesus o maior. Não porque Jesus não já o era, talvez no mesmo sentido das várias vezes em que é dito no texto para magnificarmos o Senhor. Não porque ele é pequeno, mas para que ele receba a honra e a glória que lhe é devida. Por isso, nesta manhã ou tarde, eu proponho 3 motivos porque grandeza e miudeza são ressignificados por Jesus e pelo próprio João Batista, quando em outro trecho dos evangelhos, ele profere diante da delegação dos investigadores enviados pelo Sinédrio, para saber se ele era o Messias esperado e que baseia o tema desse sermão, convém que ele cresça e eu diminua. O primeiro motivo é que a graça divina nivela a todos no mesmo patamar de miudeza diante da grandeza do Deus benfeitor, que nos agracia com o seu amor e com a sua redenção. Observe os versos 2 a 6, que de certa maneira contextualizam as afirmativas que Jesus faz sobre João.
Diz o verso 2, eu repito a leitura, espero não cansar-lhe, porque é a palavra de Deus e convém que ela seja a primazia ao invés das minhas palavras, que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, como lemos, respondendo, disse-lhes: ide anunciar a João aquilo que vocês estão vendo e ouvindo. E é uma descrição de tal maneira que eles sabem e são lembrados que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E Jesus conclui com a sua bem-aventurança, dizendo que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A inquietação de João sobre se Jesus era aquele que estava por vir, ou se ele e os demais deveriam esperar o Messias, decorre dele ter ouvido, obviamente, nos cárceres, acerca das obras de Cristo. A expectativa messiânica era que a chegada do ungido, do esperado, trouxesse uma quebra de paradigma daquela religião formal, fossilizada, que havia se cristalizado no decorrer dos séculos por meio de obras divinas, milagres, sinais, prodígios, que revelassem o extraordinário de Deus em meio ao ordinário da religião humana. Jesus não fez de rogado, como diríamos. E então, ao enviar os seus discípulos de volta a João, ele diz no verso 4 aquilo que foi feito, e enumera: cegos veem, coxos andam, leprosos são purificados, mortos são ressuscitados, e aos pobres, no sentido de carentes da graça de Deus, excluídos são, e é pregado o Evangelho. Em outras palavras, ditas por Jesus em outro contexto, lá em João capítulo 10, 25, ele diz: já vos disse, e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Daí porque ele enumerou o que fez. Em outras palavras, é possível sim considerar que as realizações de alguém revelam quem ele é. Por isso fizemos questão de registrar alguns dos fatos extraordinários para um jovem de 26 anos que começa num lugar distante da sua família, isolado, sozinho, numa outra pátria, com outra língua, aquilo que Simonton fez em pouco tempo que aqui viveu. Também é extraordinário demonstrar que sim, as realizações de Jesus revelam quem ele é. Por isso que naquela avaliação histórica que o próprio Simonton fez acerca de si mesmo, ele faz questão de alçar a um patamar e a uma relevância ímpar, não a pessoa de quem ele é, porque ele entendia que aquilo que ele havia feito era fruto da graça de Deus por intermédio dele e não por sua causa. É como se Simonton dissesse: apesar de mim e não por minha causa. Porém, se isso é verdade em relação aos demais homens e mulheres que na história da redenção participaram dela e foram usados por Deus, em relação ao autor e protagonista, o benfeitor e agraciador com dons, talentos, oportunidades, vocações e ministérios, a todos no reino de Deus, faz com que todos são nivelados, ou sejam nivelados no mesmo patamar. Somos coadjuvantes e não protagonistas. Este é o significado mais amplo da frase de Jesus, quando diz: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porque tropeça em Jesus como uma pedra no caminho da vida, não apenas quem não o reconhece como uma pedra de esquina e o rejeita como pedra rejeitada, mas também quando alguém deseja ultrapassá-lo e tornar mais do que ele, tomando o seu lugar. O próprio Simonton entende dessa forma em uma outra passagem do seu diário, quando afirma sobre a sua pregação e a de todos, como essa que vocês estão ouvindo, pregação para a qual nós somos chamados como arautos do rei e não como o próprio rei. Dizia ele ainda nas páginas do seu diário, abre aspas: o fim principal do pregador deve ser conduzir o seu auditório aos pés de Jesus. Para Simonton, o teólogo que se propuser a explicar o caminho da salvação sem ter convicção íntima dessa verdade central, que é o Salvador e só o Salvador Jesus, ele perderá o seu trabalho e será um marinheiro que não sabe usar a bússola. Embora ele não estivesse falando num encontro de pastores,
Em seu sermão sobre os meios de graça, Simonton esbravejou: ministros de Cristo, lembrem-se disso. E ele se referia à centralidade de Jesus na pregação: cada vez que vocês subirem ao sagrado púlpito. Por isso, hoje agradecemos a Deus pela vida de Simonton e da igreja presbiteriana e dos pioneiros, mas não o reverenciamos como se fosse um santo dos presbiterianos. Ele foi um servo, assim como João Batista, assim como cada um de nós. E por isso, quando temos essa consciência, entendemos que a graça de Deus nivela a todos nós no mesmo patamar de miudeza, diante da grandeza do Deus benfeitor, que nos agracia com seu amor e redenção. Podemos ter realizações, mas elas não são por nossa causa, são apesar de nós. O segundo motivo encontra-se justamente a partir do verso 7, quando é dito que, partindo os emissários de João Batista e voltando para ele para dizer o que Jesus havia referido, se os discípulos de Jesus enviados de volta, o mestre então passa a testemunhar ao povo acerca de João. Observe que no início do Evangelho de João, em outro texto, João Batista testemunha 3 vezes sobre Jesus, ao ser perguntado se ele era o Messias. E em todas, João Batista fez afirmativas altissonantes e maravilhosas sobre Jesus. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Ele é a voz. E se colocou como tal. Depois ele diz: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Lembrando aquele servo mais inferior que nas casas desatava as sandálias dos pés dos que vinham pelas estradas empoeiradas e lhes lavava os pés, como símbolo de hospitalidade, sendo essa a função numa casa que era considerada mais inferior. E depois ele testemunha para a mesma caravana e de enviados que queriam saber se ele era o Messias. Ele dizia: não, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas agora, como poucas vezes se vê no Evangelho, é Jesus que dá testemunho de alguém, e não que recebe o testemunho como havia recebido da parte de João. E ele afirma algo impressionante. Para alguém que se achava apenas a voz, para alguém que se achava um servo tão inferior, que não era capaz nem digno de desatar nem as correias, as sandálias do próprio Messias, para alguém que dizia: convém que ele cresça e que eu diminua, veja como é altissonante e singular Jesus dizer que João era importante não pelo seu próprio poder, não pela sua altivez de atitude, não pela sua fineza de palavras, não pelos seus lugares de atuação, mas pelo cumprimento fiel do seu ministério. Observe essa retórica de Jesus: que saístes a ver no deserto? Um homem na sua pompa e circunstância? Na sua elegância? No seu porte? Não. Um caniço agitado pelo vento. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas, cujo vestuário dignifica-o e o faz ser reconhecido como um ímpar entre pares? Ora, dizia Jesus, os que se vestem assim, assistem nos palácios reais, e ele vive no deserto. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, aí sim, e muito mais, eu vos digo, ele é muito mais do que um profeta. E então Jesus confirma a profecia de Isaías mencionada em outro contexto pelo próprio João, esclarecendo qual era o valor de João. É Jesus que fala acerca de João, à luz daquilo que o livro de Provérbios nos ensina, quando afirma: sejam os outros cujos lábios te louvem. Ele diz: este é de quem está escrito. Eu não sei se você consegue entender o que Jesus está dizendo. Ele que é o verbo que inspirou a palavra, faz referência à palavra, dizendo: este é de quem está escrito. Ele poderia dizer: este é aquele acerca de quem eu escrevi, eu inspirei, eu falei no passado e reafirmo no presente. Mas ele quer deixar claro, com a formalidade do está escrito,
aquilo que era absolutamente verdade acerca de João. Ele diz assim: eis aí eu envio. E aí sim, mencionando Isaías e personificando nele o envio de João: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E aí faz a afirmativa mais paradoxal, enigmática, mas profunda acerca de João: entre os nascidos da mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que significaria isso? Significaria que João havia-lhe sido dado a missão que o tornou um coadjuvante de luxo, mas jamais um protagonista. Que a Simonton, o Senhor deu o privilégio de 166 anos depois estarmos aqui reconhecendo que ele foi um coadjuvante de luxo que fundou essa igreja, mas jamais um protagonista. Que os grandes nomes que lideraram essa igreja nos seus concílios, sim, coadjuvantes, que pela graça de Deus foram tirados do lixo da sua própria história empobrecida pelo pecado, porque todos nós somos pecadores, para o privilégio, o luxo, digamos assim, da graça que nos restaura. É justamente nesse sentido que Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2, quando nos chama de mordomos, ou de dispenseiros, aqueles que guardam o que o dono da casa possui. E aí ele afirma qual é sim o princípio pelo qual João Batista norteou sua vida, seu ministério, pelo qual Simonton norteou sua vida e seu ministério, e pelo qual todos nós devemos nortear nossa vida. Quer cantemos, preguemos, eduquemos, façamos gestão nessa instituição, em qualquer lugar onde Deus nos colocou no reino dos céus. Ele diz assim: ora, além disso, o que se requer de dispenseiros e de mordomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Dispenseiro não é dono, nem da própria história. Dispenseiro não escolhe o que deve guardar. Dispenseiro apenas e tão somente cumpre o seu dever por fidelidade ao dono. O reino é de Deus, não é da IPB. A IPB não é nossa, nem de ninguém, é de Deus. Não é de Simonton, não é nossa, é de Deus. Ele é o cabeça, nós somos apenas membros, somos servos. E quanto mais formos apenas servos, mais ele será reconhecido como dono, porque convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, irmãos, no serviço ao mestre não devemos almejar nada que Deus não queira para nós. Ao mesmo tempo que tenhamos a coragem que Simonton teve, de não rejeitar missão nenhuma que Deus nos comissiona a fazer. Porque somos servos e, como servos, seremos pequenos aos olhos de todos, embora grandes aos olhos de quem nos comissiona, se tão somente formos servos, e servos fiéis e bons. Como ele mesmo diz: fiel no pouco, para que sobre o muito nós sejamos colocados. Numa universidade como esta em que nós nos encontramos, há uma comissão permanente de avaliação, uma CPA. E eu uso essa metáfora para concluir a minha pregação. Existe uma comissão permanente de avaliação também no reino de Deus, e que se reúne em 3 instâncias. Eu sempre gosto de lembrar acerca delas. A nossa CPA se reúne na nossa consciência. A cada final de dia, quando precisamos coletar aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, aquilo que falamos ou deixamos de fazer, e prestamos conta ao nosso travesseiro, onde repousa a nossa consciência. Frequentemente nós somos levados a fazer aquela oração: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a nossa nota nessa consciência nem sempre é tão boa. Mas existe uma outra instância em que esta CPA se
reúne, é na esfera pública. É quando aqueles que estão interagindo conosco criam opiniões sobre nós, e não somente opiniões, mas avaliações sobre nós. E por mais que não devamos viver no temor dos homens, porque não são eles que nos avaliam em última instância, é preciso sim, porque a base daquilo que nós fazemos e que é o nosso testemunho é aquilo que é visto pelos outros. Senão Jesus não teria dito que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, para que as nossas obras possam ser vistas pelos homens e eles glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Mas a terceira instância dessa comissão permanente de avaliação é aquele dia da prestação de contas diante do grande protagonista da história. E lá nós estaremos, junto a Simonton e a João Batista. E eu não sei você, mas perto deles eu vou me sentir ainda menor do que de fato eu sou. Junto a Paulo e a Pedro, aos apóstolos e aos profetas, junto a Abraão, junto a Moisés, a Abel, junto a Davi, junto a Samuel e a tantos homens anônimos na história. E se são anônimos, é porque resolveram ser coadjuvantes e não protagonistas. Que Deus nos ajude a orar como João Batista. Convém que ele cresça, porque quanto mais ele crescer, mais nós seremos apenas coadjuvantes. E quanto mais ele crescer, mais a IPB será coadjuvante de Deus na história, como denominação histórica e protestante. Que Deus nos ajude a ver isso, continuar a ver isso nos próximos anos, nos anos vindouros, na nossa denominação, quando estivermos celebrando 167 ou tantos anos à frente, como Deus nos der condição de fazer. Que Deus nos abençoe, convém que ele cresça, diminuamos nós. Amém.